Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e Senhores, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Estamos a fazer a nossa oração uma semana do dia de Natal e por isso o Evangelho que hoje nos é proposto recorda-nos a genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. É São Mateus quem a descreve logo nos primeiros versículos do seu Evangelho. É talvez um relato um pouco cansativo, este encadear-se de muitas gerações, dizendo os nomes daqueles que foram os antepassados de São José, alguns nossos conhecidos, como Abraão, ou Isaac, ou Jacob, ou mesmo o rei David, mas outros, muitos outros, que são para nós ilustres desconhecidos. Por pouco ou nada sabemos deles. E por isso mesmo havia quem dizia que esta listagem dos antepassados de São José é um pouco como a lista dos telefones, coisa que antes existia, agora já não, porque todas as pessoas têm celulares, mas quando só havia telefones fixos, havia a chamada lista dos telefones, que era um elenco onde estavam todos os nomes de todas as pessoas que tinham registado um telefone para seu serviço e para seu uso. E alguém que estava a ler a lista dos telefones uma vez comentou: de facto, não há dúvida que este livro tem muitas personagens, mas o enredo é fraco. E aqui também podíamos dizer a mesma coisa. Há aqui muitas personagens, mas o enredo é fraco também, porque o texto limita-se a referir a geração. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacob, Jacob gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Tamar, Farés e Zara, Farés gerou Isrom, e assim por diante, até chegar a José, o qual, como nós sabemos, não gerou Jesus, mas foi o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Dizemos que a ascendência de Jesus é dupla. Por um lado, tem a sua ascendência, por assim dizer, legal, que não correspondia, obviamente, à sua ascendência biológica ou genética, porque, como sabemos, São José não teve parte no mistério da sua concepção. Mas foi por essa linha que se cumpriu a profecia de que o Messias seria descendente, em termos legais, de São José. E há uma segunda genealogia de Jesus, que essa sim corresponde à realidade genética, à realidade biológica, que é aquela que se estabelece em relação a seu Pai Deus, do qual ele é, como nós sabemos, o Filho unigênito. De facto, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, também chamado o Verbo, encarnou no seio virginal e imaculado de Maria. E se por sua mãe Jesus é verdadeiramente filho do homem, como ele gostava de se chamar, por seu pai é filho de Deus. E essa é a designação que mais propriamente lhe corresponde. Certo, também cada um de nós tem a sua genealogia, ou seja, nós temos 2 pais, um pai e uma mãe, temos 4 avós, temos 8 bisavós, temos 16 trisavós, temos 32 tetravós e por aí adiante. Claro que se assim fosse e todos os nossos antepassados fossem diferentes, teria havido antes muito mais gente do que aquela que agora existe. E precisamente por isso há algumas acumulações. Às vezes são os pais que são parentes, como outras vezes não são os pais, mas são os avós, ou os bisavós, ou os trisavós. Mas, de facto, todos nós acabamos por descender, de uma forma ou de outra, das mesmas pessoas. E até por isso houve um matemático que, estudando as probabilidades, chegou à conclusão de que, provavelmente, todos os portugueses que o são de nascimento
são muito provavelmente descendentes de Dom Afonso Henriques, o nosso primeiro rei, o primeiro rei de Portugal. Não só descendentes de Dom Afonso Henriques, mas descendentes de todas as pessoas que no tempo de Dom Afonso Henriques existiam em Portugal. Não só aquelas que eram mais ilustres, como o próprio rei, mas também de todos os outros habitantes que aqui tiveram geração. E por isso, de facto, de certo modo, estamos todos relacionados com todos. É também curioso que os genealogistas, aqueles que se dedicam ao estudo das ascendências familiares, descobriram que, por exemplo, a rainha Santa Isabel descendia nada mais nem nada menos do que de Maomé. Portanto, até mesmo uma rainha santa descendia do fundador, por assim dizer, da religião muçulmana, a quem os islâmicos veneram de uma forma especial. Claro que nós, se calhar, poderíamos ser levados a pensar, como algumas pessoas que têm alguma vaidade na sua ascendência, nas pessoas de quem descendem, das pessoas ilustres de quem herdaram o nome ou a cuja família pertence. E com certeza que se nós devemos honrar pai e mãe, porque essa é uma ordem divina, um mandamento da lei de Deus, também devemos honrar os nossos antepassados e sentir-nos muito gratos pelos seus feitos, sobretudo se foram feitos dignos de memória. Mas também devemos pensar que essa vaidade, se calhar, é uma vaidade meramente humana e, se calhar, não é muito razoável, também por aquilo que considerávamos, ou seja, que, a par de algumas pessoas ilustres, também haverá outras menos ilustres, das quais também descendemos. Aliás, isso também acontecia com Nosso Senhor. Também ele, na sua árvore genealógica, tinha alguns ramos mais famosos de reis e profetas e patriarcas, mas também tinha algumas outras personagens não tão famosas. Basta pensar que David teve o seu filho Salomão de uma mulher que tomou como sua, não o sendo, não é? Porque era a mulher de Urias, não é? E, portanto, houve ali uma infidelidade conjugal e até um crime, porque David fez com que fosse morto Urias para poder ficar com a sua mulher. Por isso mesmo, a genealogia humana tem grandes glórias, mas também não está isenta de alguns pecados e até mesmo de algumas vergonhas. E por isso mesmo não deve ser motivo de soberba para ninguém, nem de nenhuma vaidade. Mas há, sim, uma outra genealogia que essa, sim, deve ser razão da nossa soberba e de uma boa soberba até, que é a nossa filiação divina. Sabemos que Deus fez-se homem para que o homem se fizesse, de alguma forma, Deus. O Filho de Deus fez-se filho do homem para que o Filho do homem fosse nele o Filho de Deus. Sabemos que essa é a grande revelação. Diz São João, no prólogo do seu Evangelho, que o Verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu poder de se tornarem filhos de Deus, àqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, São João diz claramente que aquilo que é mais importante em nós é isso mesmo, é que ao receber Cristo, recebemos também a sua filiação. Ao receber a Cristo, fomos nele feitos filhos de Deus. E por isso São Paulo dizia aos romanos, né, quem nos separará, pois, do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Mas de todas estas coisas saímos mais que vencedores por aquele que nos amou.
Porque eu estou certo que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas presentes nem as futuras, nem as virtudes, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor que Deus nos manifesta em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que alegria sermos filhos de Deus, sabermos filhos de Deus. Por isso, quando o Senhor nos ensinou a rezar, nós não começamos a nossa oração dirigindo-nos ao Augustíssimo e Soberaníssimo, Criador de todas as coisas, mas dirigimos-nos a Deus com um título familiar, Pai. Pai, que é o nosso Pai do céu, mas é um Pai querido, é um Pai próximo, é um Pai terno, um Pai carinhoso e que não desdenha ter-nos a nós, ínfimas criaturas, como seus filhos. Que boa soberba para nós fomentarmos neste tempo de preparação para o Natal, não só porque em Cristo somos filhos de Deus, mas também porque em Cristo somos igualmente filhos de Nossa Senhora. Que ela nos ajude não apenas a enchermos-nos desta boa soberba da nossa filiação divina, mas também para que saibamos sempre agir em consequência. Não basta que nos chamemos filhos de Deus, é necessário que as nossas obras deem um bom testemunho da nossa filiação. Dou-te graças, meu Deus, são os propósitos, afetos, inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.